Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Seja bem-vindo, espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. 1h30 da tarde na Grécia, nós temos o início das semifinais da Copa da Grécia. O PAOK enfrenta fora de casa o Lamia no jogo de ida. O Lamia é o lanterna da Liga Grega, fazendo uma comparação aqui com a Liga da Grécia. E o PAOK é o terceiro colocado. Acho que a ordem, se eu não me engano, Panathinaikos, AEK, PAOK e Olympiacos nessa ordem. E o PAOK tem dado muito trabalho, principalmente para os times que estão acima dele ali. O Panathinaikos foi vítima dele recentemente. Então nós temos uma cotação de 1,65 na Copa da Grécia, de um time que hoje vive a terceira colocação e é um excelente time que postula a título contra o Lamia, que na Liga da Grécia é o lanterna. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver uma grande superioridade do PAOK, sai na frente 80% dos jogos fora de casa, falha menos em marcar, fica metade dos jogos sem sofrer gol, e aqui a gente tem o Lamia saindo menos da frente, falhando em marcar em quase 50% dos jogos e ficando em torno de 20% dos jogos apenas sem sofrer gol. Uma grande diferença no número de gols marcados e também no número de gols sofridos. Bastante superioridade do PAOK nas primeiras etapas, 60% de vitória, 10% de derrota apenas, 9 gols marcados e 2 gols sofridos. Não sofreu gol nos primeiros tempos fora de casa em 80% das situações. Já o Lamia venceu apenas 10% das primeiras etapas, perdeu 60%, fez 3 gols e tomou 10. Muita superioridade do PAOK por aqui. No segundo tempo, uma pequena melhora do Lamia em relação ao número de vitórias, melhora um pouquinho reduzindo o número de derrota, mas continua sofrendo muito mais gol do que marcando, continua com um ataque bem complicado. O PAOK reduz um pouco o número de vitória, aumenta um pouco o número de derrota e aumenta um pouco o número de gols sofridos, mas se mantém superior ao time do Lamia. Se você é trader, eu virei para esse jogo com uma ideia de procurar estar contra o Lamia em momentos de superioridade do PAOK. Realmente é uma discrepância muito grande no nível das equipes. Para mim o PAOK é bem favorito por aqui, mas com esse tipo de cotação eu prefiro colocar aqui, classificar o Lamia num lay a pior equipe em campo do que trabalhar em back ao PAOK. Se você é punter, eu acredito sim numa vitória do PAOK por aqui, principalmente se ele colocar o time titular em campo, se ele levar a sério esse primeiro jogo, né? Se ele não deixar para decidir o jogo dentro de casa, a gente provavelmente teria um PAOK bem mais favorito para vencer esse jogo, na minha opinião. Você pode trabalhar aqui tanto com essa vitória seca quanto com esse empate anula do PAOK, já que ele pode utilizar um time talvez um pouco mais misto, ou não acrescentar tanta, ou não demonstrar tanta intensidade assim. Então, caso você tenha um método e queira algo um pouco mais seguro, o empate anula do PAOK é interessante, mas eu particularmente acredito nessa vitória. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o PAOK venceu as últimas 4 partidas e empatou uma. Não são jogos com muita incidência de gols. Tivemos aqui 2 situações de over 2,5 e o restante 1,5 e 0,5, tá? Por isso eu não gosto tanto de observar o mercado de gols por aqui ou indicar alguma coisa para o mercado de gols. A gente teve o under 3,5 em 9 das últimas 10 partidas do PAOK e o under 3,5 também em 9 das últimas 10 partidas do Lamia. Então essa pode ser uma opção se você quiser trabalhar gols por aqui, um under 3,5, mas eu prefiro ficar de fora em relação a gols. Eu acho muito mais plausível trabalhar ou no empate anula do PAOK ou numa vitória do PAOK por aqui. Às 14h30, pela 16ª rodada da Arábia Saudita, nós temos o time do Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, que vai sempre aparecer por aqui daqui para frente, contra o Al-Wehda ou Al-Wahda, que é o 13º colocado numa liga de 16 equipes. O Al Nassr é o líder, tá? Porém, apesar dessa discrepância na posição da tabela, o Al-Wahda ou Al-Wehda é um time muito forte dentro de casa, com pouquíssimos gols sofridos. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Al Nassr venceu 3, perdeu 1 e empatou 1, mas nesse mesmo cenário, onde o Al Nassr visita a equipe do Al-Wehda, ele não conseguiu vencer, um empate e uma derrota, e para ser sincero, são jogos com poucos gols. A gente teve uma incidência aqui de um jogo com over 3,5, mas o restante tem sido 1-0, 1-1 no máximo, tá? Então já é uma informação importante pra gente. O Al Nassr não é uma equipe que sai tanto na frente do placar, não é tão incisiva no início de jogo, falhou em marcar 29% dos jogos e ficou quase 60% dos jogos sem sofrer gol. Tem um bom ataque e uma defesa muito sólida. O Al-Wehda é o primeiro a marcar em mais situações do que o Al Nassr, falha em marcar na mesma quantidade e fica sem sofrer gol também nas mesmas quantidades. Tem uma defesa também muito sólida, com o mesmo número de gols sofridos que o Al Nassr, só que tem a metade de gols marcados. No primeiro tempo, a gente consegue ver uma superioridade do favorito por aqui, 7 gols marcados, 2 gols sofridos, 43% de vitória, nenhuma derrota. Já o Al-Wehda tem 14% de vitória apenas, 29% de derrota, sofre pouquíssimos gols e marcou apenas 2. No segundo tempo, eu tenho uma manutenção do Al Nassr, né? Não melhora
muita coisa, inclusive aumenta até o número de derrota um pouquinho, mas existe uma grande melhora do Al-Wehda por aqui, com 56% de vitória, reduz consideravelmente o número de derrota e principalmente reduz o número de gols sofridos. Se você é trader, a odd do Al Nassr vai estar por volta ali de 1,50, do Al-Wehda vai estar por volta de 5 alguma coisa, dá para você vir trabalhar se tiver liquidez, obviamente, né? Lembrando que a competição da Arábia Saudita está desenvolvendo ainda liquidez com a chegada do Cristiano Ronaldo e principalmente com o interesse de outros países em transmitir essa liga por conta também do Cristiano Ronaldo, é provável que a liquidez cada vez aumente mais. Então, se tiver liquidez para trabalhar, acho interessante, pelo menos no primeiro tempo, você procurar situações de superioridade do Al Nassr para estar contra o Al-Wehda, já que no segundo tempo o Al-Wehda tem uma melhora considerável. Se você é punter, eu gosto de trabalhar com essa ideia de vitória do Al Nassr por aqui, por mais que a gente tenha uma defesa extremamente sólida do Al-Wehda, tomando o mesmo número de gols, inclusive tomando pouquíssimos gols no segundo tempo, eu acredito num time melhor do Al Nassr, que vem de empate. Se vacilar nesse jogo pode perder a liderança do campeonato. Então acho melhor trabalhar aqui com uma vitória do Al Nassr nos 90 minutos do que trabalhar com uma situação de vitória no HT. Por mais que eu tenha o pior momento do Al-Wehda no HT, eu tenho um time que toma poucos gols, tá? Então trabalhar com essa vitória do Al Nassr nos 90 minutos me parece mais interessante. Em relação a gols, por mais que eu tenha o over HT do Al Nassr saindo em 8 das últimas 10 partidas, eu tenho ambas marcam não em 8 das últimas 10 do Al-Wehda e principalmente o under 3,5 em 9 das 10. E é uma equipe que sofre pouquíssimos gols. Então eu não olharia para o mercado de gols por aqui, ficaria só de olho nessa possível vitória. De preferência, assiste os primeiros minutos para ver se o Al Nassr tá com o Cristiano em campo, tá com jogadores a fim de jogo. O último jogo do Al Nassr que eu assisti, se eu não me engano, foi 2-2. O Al Nassr cede muita oportunidade para o adversário, então se isso estiver acontecendo, às vezes é melhor ficar de fora. Mas se você estiver assistindo o jogo e ver um pleno domínio, acho que pode ser interessante trabalhar com essa vitória do favorito por aqui. 14h45 nas oitavas de final da Copa da Holanda, nós temos o Twente contra o Ajax. E é um confronto extremamente difícil para o Ajax por aqui. Na Liga Holandesa, o Ajax ocupa ali a terceira colocação, se eu não me engano, o Twente é o quinto, mas o Twente é o melhor mandante da competição, invicto, não perdeu nenhuma partida dentro de casa, e esse jogo, se eu não me engano, é jogo único, vai ser decidido na casa do Twente. Então, para mim, é um jogo bem complicado, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, a gente tem sim um pouquinho mais de vantagem do Ajax, com 2 vitórias em relação a uma do Twente, mas, por exemplo, o último jogo já foi empate, então tem uma situação onde o Twente tem melhorado muito, principalmente nessa temporada. Se a gente pegar os jogos dele dentro de casa, empate com o Feyenoord, a gente tem aqui mais um empate com o Go Ahead Eagles e de o resto tudo vitória. O Ajax vem melhorando, principalmente com essa goleada que ele aplicou para cima do Cambuur, que é um time muito chato, mas é importante para o Ajax ganhar um pouco de tração. Vocês vão conseguir ver no PDF de apoio o quanto é complicado esse adversário. Saiu na frente 90% dos jogos em casa. Eu estou usando aqui estatísticas da Eredivisie num jogo de Copa, imaginando que o Ajax possa levar o time titular e o Twente também. Tá? 90% das vezes saiu na frente do placar, 73% o Ajax. As duas equipes não falharam em marcar dentro e fora de casa, respectivamente, mas o Ajax sofre gol em quase todos os jogos. Já o time do Twente fica 70% dos jogos sem sofrer gol. Os dois times têm uma excelente linha ofensiva, mas o Twente se destaca muito na parte defensiva. Fazer gol neles não vai ser fácil. O primeiro tempo, por mais que eu tenha bons momentos das duas equipes, não dá para não elogiar o Twente, com 80% de vitória, 10% de derrota, apenas um gol sofrido e 2 gols marcados. É um bom momento do Ajax também, mas não é tão bom quanto o Twente. E no segundo tempo eu continuo tendo uma discrepância grande aqui, aumenta até. O Ajax reduz o número de vitória, por mais que tenha um número de derrota parecido, continua sofrendo mais gols do que o Twente, e a gente tem realmente aqui um Twente muito, muito forte dentro dos seus domínios, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Se você é trader, eu viria para esse jogo sem muito viés, sem se abraçar tanto no Ajax. Eu acho que pode ser um jogo, inclusive, para correção de preço, se o Twente estiver com o time titular. Aliás, se ambas as equipes estiverem com o time titular, a gente pode ter aqui tanto o Twente tomando correção se o Ajax começar muito bem surpreendendo o mercado, quanto o Ajax podendo ser surpreendido e a gente ter essa correção de preço. Só toma um pouco de cuidado porque as duas equipes se destacam muito na parte ofensiva, então isso pode gerar alguns contra-ataques, né? Foco na leitura de jogo por aqui. Se você é punter, eu não gosto dessa vitória seca do Ajax, muito menos pensar em vitória do Ajax no HT. Acho que já deu para perceber aqui que esse é um jogo onde o favorito pode sim se complicar, tá? Porque o adversário é muito forte. Então, se você quiser trabalhar essa vitória do Ajax, coloca um empate junto ou um dupla chance por aqui, porque realmente é um adversário extremamente difícil.
Eu prefiro trabalhar em relação a gols, principalmente pelo fato de ser Copa, possivelmente o jogo único. A gente teve o over 1,5 em 9 das últimas 10 partidas do Ajax, o over 1,5 em 9 das últimas 10 partidas do Twente e o over HT em 8 das últimas 10 das duas equipes. Inclusive o Ajax tem ambas marcam sim em 7 das últimas 10. Então acho interessante pensar aqui em gols no primeiro tempo, uma situação para pelo menos 2 gols nos 90 minutos e também pensar numa situação de ambas marcam, já que são duas equipes que têm um poderio ofensivo muito grande. Se tem uma equipe que pode furar essa linha defensiva do Twente, que é extremamente forte, com apenas 3 gols sofridos em casa, na Eredivisie, é obviamente o grande ataque do Ajax. Então eu prefiro trabalhar pensando em gols do que propriamente nessa vitória do Ajax por aqui. Às 15h30, de novo, pelas semifinais da Copa da Grécia, o AEK, que hoje é o segundo colocado da Superliga da Grécia, contra o Olympiacos, que está chegando, grande campeão da Superliga, é o quarto colocado nesse momento. O AEK chegou a ser líder, mas voltou a perder a liderança para o Panathinaikos. O Olympiacos melhorou muito nos últimos jogos, principalmente fora de casa. Então a gente tem um confronto aqui muito complicado, mas lembrando, é jogo de ida e volta. Esse é o jogo de ida. Primeiro a gente tem que saber aqui se as duas equipes, obviamente, vão colocar os times titulares. O mercado coloca um grande favoritismo para o AEK, que vive realmente um bom momento, mas toma um pouco de cuidado, tá? Os últimos jogos entre eles, o Olympiacos venceu 3 das últimas 5 e empatou o restante, ou seja, o AEK não conseguiu vencer o Olympiacos ainda, inclusive das duas últimas vezes que recebeu o Olympiacos, perdeu por 3-2, o mesmo placar aqui também em 2021. O AEK nos últimos jogos em casa venceu as últimas 6 partidas seguidas, tá? Isso é muito importante, inclusive contra o Panathinaikos, que é um grande adversário, e o Olympiacos fora de casa tem um empate contra o PAOK, que é um adversário muito difícil, 2 empates contra o Atromitos, que é um time realmente muito difícil de marcar gol, mas é uma equipe que tem melhorado muito. Nas últimas 10 partidas a gente não consegue ver derrota do Olympiacos por aqui. Utilizando os dados da Liga da Grécia, da Superliga, a gente consegue ver o AEK, que é o vice-líder da competição. 90% das vezes sai na frente do placar, mais vezes do que o Olympiacos, mas não é tão diferente assim, são números quase parecidos, falha menos em marcar e fica mais jogos sem sofrer gol. Então eu tenho um excelente poderio ofensivo e uma excelente defesa. O Olympiacos, apesar de ter um bom ataque, tem sofrido um pouco mais de gols. No primeiro tempo, a única diferença por aqui é que o AEK vence um pouco mais, 60% contra 45% do Olympiacos. Ambas as equipes marcam 9 gols e tomam pouquíssimos, e ambas as equipes têm poucas derrotas. No segundo tempo, aí a gente já tem uma discrepância maior do time do AEK, que joga dentro de casa. O time reduz o número de derrota, aumenta o número de vitória e reduz o número de gols sofridos, aumentando também o número de gols marcados. O Olympiacos reduz o número de vitória, aumenta um pouco o número de derrota e também aumenta o número de gols sofridos. Então sim, a gente provavelmente vai ter, se você é trader aqui, momentos de superioridade do AEK com bastante clareza, porque é um time que vem jogando muito bem, mas eu não consigo vir enviesado achando que esse jogo é só para trabalhar contra o Olympiacos. Não consigo, porque o time do Olympiacos é muito bom, sempre dominou a Grécia nesses últimos anos e é uma pedra no sapato do AEK. Então vir para esse jogo para trabalhar correção de preço, independente de quem tiver melhor em campo, pode ser uma situação um pouco melhor do que vir só enviesado contra o Olympiacos. A não ser que você não tenha meta para trabalhar contra o favorito, aí não inventa moda, não faz o que você não está acostumado. Se você é Panther, eu não gosto de pensar no mercado de resultados por aqui. Por mais que eu tenha um AEK talvez vivendo um melhor momento na Superliga, pelo fato de ser jogo ida e volta, não necessariamente as duas equipes precisam colocar toda a intensidade e não necessariamente as equipes precisam colocar os dois times titulares em campo. Então primeiro verifica isso, né, dá uma olhada nas últimas escalações para ver se os times estão de fato completos e estão jogando nos primeiros minutos com alguma intensidade. Ah, Theo, mas eu quero trabalhar com o empate anula do AEK, tudo bem? Ou tô vendo muito valor nessa odd de 4 do Olympiacos, porque realmente acho que essa odd do Olympiacos está muito alta. Dá para trabalhar com uma dupla chance do Olympiacos. Beleza, sem problema nenhum. Mas eu prefiro trabalhar com um cenário de pelo menos 2 gols por aqui. Por quê? A gente teve o Olympiacos marcando em 9 das últimas 10. O AEK marcou nas 10 das últimas 10 e marcou primeiro em 8. O AEK marcou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas e tem um over 2,5 nas últimas 6 das 10 partidas. E das últimas 2 vezes que se enfrentaram, foi um jogo de 5 gols. Então eu prefiro, por mais que seja jogo de ida apenas, eu prefiro trabalhar com um cenário de 2 gols. Mas eu não gostaria de trabalhar com um cenário de 4, 5, 6 gols, como foi aqueles outros 2 jogos que eles se enfrentaram, porque aqui é o primeiro jogo de Copa. Pode ser um jogo um pouco mais estudado, um pouco mais pegado, para depois ter uma decisão na casa do Olympiacos. Então eu prefiro trabalhar aqui com um cenário de no máximo 2 gols nos 90 minutos,
Se quiser trabalhar com esse dupla chance do Olympiacos, não acho ruim, porque realmente, para um calibre de time desse, com uma odd de 4 eu acho muito alta, mas eu ficaria longe do mercado de resultados e olharia somente para o mercado de gols. Para mim, é um jogo onde o favorito aqui, já que o mercado quer colocar o AEK como favorito, para mim é um jogo onde o favorito pode se complicar. Às 17h30, pelas quartas de final da Taça de Portugal, jogo único, o Braga enfrenta o Benfica, recebe o Benfica em casa, e o Braga não tem sido um adversário fácil do Benfica ultrapassar. Os últimos jogos entre eles, 3 vitórias do Braga nesse mesmo cenário, onde o Braga joga em casa, 3-0, 3-2 e 2-0. Então nós temos aqui o líder da Liga de Portugal, que é o Benfica, contra, se eu não me engano, o Braga agora está em terceiro lugar da Liga de Portugal, se enfrentando numas quartas de final em jogo único, onde o Braga tem levado a melhor nos últimos confrontos. São equipes muito boas, a gente tem aqui, ó, o Braga marcou primeiro em 8 das 10, marcou em 8, ganhou 8, não perdeu em 8, o Benfica marcou nas últimas 7, não perdeu nas últimas 7. Realmente são confrontos muito complicados para as duas equipes, mas o Braga tem sim levado a melhor, tá? Acho que é um jogo muito mais parelho do que o mercado indica. O Braga saiu na frente em 67% das vezes dentro de casa, o Benfica em 80% fora de casa. As duas equipes falham em marcar em apenas 20% dos jogos, mas o Benfica fica mais jogos sem sofrer gol do que o Braga. Mas são duas defesas muito boas, tá? 6 gols sofridos e 4 gols sofridos, nada muito distante. O ataque é igual, as duas equipes marcaram 19 gols, pelo menos em relação à Liga de Portugal. No primeiro tempo, eu vejo uma superioridade do Benfica, pequena, mas existe, em relação ao Braga. E essa superioridade é engraçado, porque o Benfica não costumava fazer bons primeiros tempos no início do ano, principalmente no início da temporada. Não sei se vocês lembram, a gente já fez várias vezes essa análise por aqui, e eu sempre falei, olha, o Benfica não joga bem os primeiros tempos, mas ele tem melhorado consideravelmente e vencido com bastante frequência as primeiras etapas. Então foi para 50% de vitória, 10% de derrota, 9 gols marcados, apenas 2 sofridos. O Braga tem um desempenho pior, com 33% de vitória, tem pouca derrota também, mas é o dobro do Benfica, marca menos gols e sofre mais. No segundo tempo eu já não tenho discrepância, não tenho diferença nenhuma. São duas equipes que vencem em torno de 70% das segundas etapas, poucas derrotas, inclusive o Braga perde menos, mais gols marcados pelo Braga, o mesmo número de gols sofridos. Então, se você é trader, eu viria para esse jogo para trabalhar correção de preço também sem viés. Acho que é um jogo muito disputado, principalmente por conta dessa rivalidade nos últimos jogos. Mas por se tratar de Copa, a gente tem que saber se as duas equipes vão colocar em campo o que tem de melhor. E se vão, obviamente, dedicar uma intensidade tão grande como vem fazendo na Liga de Portugal. Se isso estiver acontecendo, para mim é um jogo para troca de superioridade. Espero que não seja aquela troca muito rápida, que seja mais intervalada, para que a gente consiga trabalhar ambos os cenários. Se você tem método, obviamente, para trabalhar aqui contra o favorito, o mercado tem colocado o Benfica como favorito. Se você é Panther, por mais que o Braga tenha conseguido levar a melhor contra o Benfica nos últimos jogos, se o Benfica colocar o time titular por aqui e levar a sério, esse dupla chance ou esse empate anulado para o lado do Benfica não é uma situação ruim, mas eu não trabalharia com essa vitória seca. Em relação ao mercado de gols, eu gosto bastante, né? Como a gente já comentou, das últimas vezes que eles se enfrentaram, só em 2 situações a gente não teve um ambas marcam, e em todas as situações aqui a gente teve pelo menos 2 gols. Se a gente pensar aqui que o over 2,5 entrou em 3 das últimas 10, o over HT em 8 das últimas 10 do Braga, e o Benfica, o over HT em 9 das últimas 10 e o over 1,5 em 6, eu acho que dá pra gente trabalhar com um cenário de pelo menos 2 gols e também com a incidência de gols no primeiro tempo. Eu não gosto tanto de pensar num 2,5, 3,5 porque é jogo de Copa, mas ao mesmo tempo pode descambar para gols em alguns momentos, nos minutos finais, se alguma equipe estiver querendo contra-atacar ou não, mas eu prefiro trabalhar com uma situação de mais segurança aqui, com uma situação de no máximo 2 gols. Mas é um jogo cabível, provável para ambas marcam, dado ao nível de enfrentamento que tem sido nos últimos jogos, a rivalidade que tem se criado, obviamente o poderio ofensivo das duas equipes, mas o nível defensivo das duas equipes também se destaca, então eu prefiro trabalhar com um cenário de no máximo 2 gols, que eu acho que é uma situação mais segura. E já que o mercado coloca o Benfica como favorito, eu acredito que pelo nível de enfrentamento é um jogo onde o favorito pode se complicar. Nos jogos extras nós temos pelas oitavas de final da Copa da França, Lorient e Lens. Eu deixei como extra porque eu não tenho acompanhado com tanta frequência, principalmente o Lens fora de casa, um time que eu acompanho mais dentro de casa. Tá? Não sei se vão levar a sério a competição, se vão colocar o time titular ou não. O Lens tem disputado vaga na Liga dos Campeões, né, via campeonato francês. Tem alguns jogos aqui, entre eles, com bastante número de gols, 5-2, 2-2, 4-1, 3-2. Então pode ser uma situação para buscar gols, mas eu também ficaria de olho no match odds para trabalhar correção de preço. E tem 2 jogos aqui de estaduais, lembrando que eu tenho falado menos dos estaduais aqui porque eu tenho poucas informações, não tenho conseguido assistir de fato essas partidas, mas a gente tem o Palmeiras a 1,30 contra a Inter de Limeira. Se o Palmeiras jogar minimamente
titular é um jogo para ficar de olho talvez nesse Beck Palmeiras. E a gente tem o Corinthians contra o São Bernardo. O Corinthians está numa fase muito boa, vai buscar a sua 4ª vitória seguida na competição. O São Bernardo vem de 2 vitórias também, então não deve ser um adversário tão fácil, principalmente o Corinthians jogando fora de casa. Mas se colocar intensidade e jogar com o time titular, dá para trabalhar pelo menos um Leia, pior equipe em campo aqui ao São Bernardo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, fica com Deus e até sexta-feira.